Você já parou para pensar em quantas oportunidades você deixou passar? Quantas vezes você soube o que queria, soube o que precisava fazer, mas o medo paralisou você? Quantas ideias ficaram no papel? Quantos planos morreram antes mesmo de nascer? Quantas vezes o seu coração gritou para você agir, mas o medo sussurrou mais alto? Hoje você vai ouvir o que ninguém teve coragem de dizer. O medo de fracassar está roubando a sua vida. Ele se disfarça de prudência. Ele se esconde atrás de desculpas perfeitas. Mas, na verdade, ele só quer uma coisa: que você nunca descubra o seu poder real. Você já sentiu isso, não sentiu? Aquela vontade de mudar tudo e, ao mesmo tempo, aquele peso no peito que te impede de dar o primeiro passo. Aquela voz na sua cabeça dizendo: e se não der certo? E se eu me arrepender? E se rirem de mim? Mas eu vou te contar a verdade. O fracasso não é o que você teme. O que você realmente teme é descobrir do que você é capaz. Porque a partir do momento em que você age, a partir do momento em que você enfrenta, não tem mais volta. Você se torna responsável pela sua própria grandeza. E é isso que assusta. Porque é mais fácil culpar o medo do que assumir o próprio poder. É mais fácil se esconder atrás do não deu tempo, do não era o momento, do eu tentei, do que se levantar e fazer. Mas chegou o momento. Agora você não vai mais se enganar. Agora você vai encarar a verdade. O medo de fracassar não protege você. Ele aprisiona, ele paralisa, ele rouba o melhor que você tem. Hoje você vai entender como romper essa corrente, como transformar esse medo em combustível, como fazer do fracasso o seu aliado e não o seu carrasco. Porque existe um caminho, e esse caminho começa agora, não amanhã, não quando as condições forem perfeitas. Agora. Você vai ouvir, vai sentir, e se escolher agir, vai mudar tudo. Você tem um inimigo, ele mora dentro de você. Ele não grita, ele sussurra, ele não chega como um ataque, ele chega como um amigo preocupado. Esse inimigo se chama medo do fracasso. Ele veste a máscara da razão. Ele diz: espere mais um pouco, o momento certo vai chegar. Ele diz: cuidado, você pode se machucar. Ele diz: as pessoas vão rir se você errar. E enquanto você escuta, o tempo passa. Os dias viram semanas, as semanas viram anos. E o que você fez? Você se tornou especialista em se proteger de algo que nem chegou a acontecer. Quantas coisas você deixou de tentar porque imaginou um fracasso que nem era real? Quantas portas você não bateu com medo de que dissessem não? Quantas vezes você desistiu antes mesmo de começar? E o mais cruel disso tudo, o fracasso que você tanto teme, já está acontecendo. O fracasso de não viver, o fracasso de não tentar, o fracasso de ser espectador da própria vida. Mas existe um segredo que o mundo não quer que você descubra. Não existe sucesso sem fracasso. Nenhuma vitória real acontece sem quedas, sem erros, sem momentos em que tudo parece perdido. Olhe para qualquer pessoa que você admira, qualquer grande história de superação. Nenhuma delas foi limpa, nenhuma delas aconteceu sem dor, sem tropeço, sem desafio, mas eles fizeram uma escolha. Eles agiram mesmo com medo. Eles tentaram mesmo sabendo que poderiam errar, e porque tentaram, venceram. Agora eu quero que você pare por um instante, respire fundo e olhe para si mesmo. Quantas coisas na sua vida você deixou para depois? Quantas ideias você sufocou? Quantas chances você viu passar e disse: não agora, depois eu faço? Esse depois não existe. O que existe é o agora. Você precisa entender, o medo do fracasso vai sempre estar lá. Ele faz parte do caminho, mas ele não pode mais comandar você, porque cada vez que você deixa o medo decidir, você entrega o controle da sua vida. E a grandeza nunca vem para quem entrega o próprio poder. Você quer vencer o medo do fracasso? Então, comece. Agora, do jeito que dá, com o que você tem. O segredo não está em eliminar o medo. O segredo está em agir apesar dele. O medo só diminui quando você age. Cada passo que você dá, o medo encolhe. Cada decisão que você toma, o medo perde força. Cada risco que você assume, o medo se dissolve. Mas enquanto você espera o momento sem medo, você está só adiando a própria vida. Pare de negociar com o medo. Pare de pedir permissão ao medo. O medo não é seu mestre. Você é o mestre da sua vida.
A partir de agora, quero que você se comprometa com uma coisa: errar não será mais motivo para parar. Errar será parte do processo. Errar será sinal de que você está em movimento, de que você está tentando, de que você está crescendo. Os fracos fogem do erro, os fortes aprendem com ele. Cada erro traz uma lição, cada queda ensina onde está a força, cada fracasso mostra onde ajustar o rumo. Por isso, olhe para o medo de frente, diga para ele: eu vejo você, eu sei que você está aí, mas você não vai mais decidir por mim. Levante-se. Comece pequeno, mas comece. Diga sim ao desafio. Diga sim ao risco. Diga sim ao caminho real. Porque é nesse caminho cheio de incertezas que você vai encontrar o que mais procura, a sua verdadeira força. E a partir do momento em que você a descobre, o medo perde todo o poder. Para os passos que você poderia ter dado. E sinta o que é mais pesado. O medo de fracassar ou o arrependimento de não ter tentado? A verdade é que o medo do fracasso é só uma ilusão, uma história que você conta para si mesmo para justificar a paralisia, porque o fracasso real, o fracasso que realmente dói, não vem do erro, vem do abandono dos próprios sonhos. E todo dia que você adia, que você hesita, que você se esconde, você está entregando um pedaço da sua vida ao medo. Mas há um caminho real. E ele começa quando você escolhe fazer diferente. Você pode decidir agora que o medo não vai mais dirigir o seu carro. Ele pode até estar no banco de trás, pode até falar no seu ouvido, mas você está no comando. E como é esse caminho? Ele começa pequeno, com um passo, com uma decisão, com um ato de coragem por vez. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir mesmo sentindo medo. Comece dizendo sim para o que importa, sim para aquela ideia que você tem escondido há tanto tempo, sim para o projeto que você deixou na gaveta, sim para a mudança que você sonha, mas tem evitado. E ao mesmo tempo comece a dizer não. Não para as desculpas, não para o perfeccionismo que só serve para adiar, não para as vozes que tentam fazer você acreditar que não é capaz. Os maiores fracassos da vida não são os erros que cometemos tentando, são os sonhos que enterramos antes mesmo de tentar. Eu quero que você pense agora em alguém que você admira, alguém que construiu algo grande. Agora se pergunte, essa pessoa nunca fracassou? Claro que fracassou. Mas ela entendeu algo que você precisa entender. O fracasso é parte do caminho. Cada queda ensina algo. Cada tropeço mostra onde ajustar o passo. Cada não recebido fortalece para os sims que virão. A diferença entre os que vencem e os que desistem não está no erro. Está no que eles fazem depois do erro. Você vai errar? Vai. Vai cair? Sim. Vai ser difícil? Muito. Mas você vai levantar, vai aprender, vai se tornar mais forte. E pouco a pouco o medo vai diminuir, porque você vai perceber que o monstro que você temia era só sombra, e a luz da sua ação dissolve essa sombra. Então comece, agora, dê um passo, por menor que seja, mas dê, e cada passo será mais um tijolo construindo a sua autoconfiança. Agora que você entendeu que o medo do fracasso faz parte do caminho, é hora de agir, não amanhã. Não quando você sentir que está totalmente pronto, porque isso nunca vai acontecer. Agora, e como você começa? Simples. Comece onde está, com o que você tem, do jeito que dá. Se é um projeto novo, dê o primeiro passo hoje. Escreva as primeiras linhas, faça o primeiro rascunho, faça a primeira ligação. Se é uma mudança de vida, comece hoje. Planeje o básico. Diga não para o que já não serve mais. Diga sim para o primeiro passo no caminho novo. Pare de esperar o cenário perfeito. Ele não existe. O que existe é o que você faz com o cenário que tem. E lembre, o medo vai tentar te parar. Vai tentar usar velhas frases. Você não está preparado. É arriscado demais. E se não der certo? Mas agora você já sabe responder. Agora você diz, e se der certo? E se eu descobrir minha verdadeira força? Porque o medo do fracasso só tem poder sobre quem nunca age, sobre quem nunca testa, sobre quem vive imaginando catástrofes que nunca acontecerão. Quando você age, o medo perde força. Quando você tenta, o medo perde espaço. Quando você aprende com o erro, o medo perde o sentido. Você não vai eliminar o medo, vai crescer além dele, vai se tornar maior do que ele.
E sabe o que acontece quando você se torna maior do que o medo? Você começa a ver as possibilidades, você começa a enxergar caminhos que estavam ocultos, você começa a sentir o gosto da liberdade. O mundo é cheio de pessoas que nunca tentaram, que preferiram a zona segura da inércia. Mas o mundo precisa de pessoas como você, que têm coragem de tentar de novo, de tentar diferente. Fracasso não é o fim, fracasso é parte da jornada. E cada vez que você o atravessa, você se torna mais forte. Agora visualize, você agindo, você enfrentando, você construindo algo verdadeiro. Sinta o que isso provoca, sinta o orgulho de ter começado, sinta a força de estar em movimento. A partir de hoje, comprometa-se. Você não vai mais ser refém do medo, você vai ser autor da sua história. Agora você sabe que o maior obstáculo nunca esteve fora. Não foram as circunstâncias, não foram as pessoas, não foi o destino. O maior obstáculo sempre foi o medo do fracasso. Essa voz que sussurra na sua mente, melhor não arriscar. Espere mais um pouco. Você não está pronto, mas agora você tem escolha. Você pode continuar alimentando o medo ou pode escolher coragem. Não a coragem de quem não sente medo, mas a coragem de quem age apesar dele. Você já percebeu que o medo do fracasso é só sombra, sombra que cresce enquanto você fica parado, mas que se dissolve quando você acende a luz da ação. Então, o que você vai fazer? Vai deixar o medo ditar mais um dia da sua vida? Vai deixar o medo roubar mais um sonho? Vai deixar o medo decidir até quando você vai adiar a sua própria grandeza? Ou vai levantar agora? Vai dar o primeiro passo? Vai começar do jeito que der, com o que tiver? O mundo está cheio de vozes que desistiram de si mesmas. Mas o mundo também está à espera da sua voz, da sua verdade, do seu exemplo. Você não precisa de permissão para ser quem você nasceu para ser. Você só precisa decidir. Decidir que agora basta. Decidir que o medo não manda mais. E quando você tomar essa decisão, tudo muda. Porque cada passo dado na direção do seu sonho enfraquece o medo. Cada tentativa torna você mais forte. Cada erro traz lições que ninguém pode tirar de você. O verdadeiro fracasso não é errar. O verdadeiro fracasso é nunca tentar. E agora você sabe disso. Então, faça um compromisso com você mesmo. A partir de hoje, o medo não será mais o dono do seu caminho. A partir de hoje, você escolhe. A partir de hoje, você age. E um dia lá na frente você vai olhar para trás e vai sentir orgulho. Orgulho de ter começado. Orgulho de ter tentado. Orgulho de ter vencido o maior inimigo. O medo que morava dentro de você. A vida é sua, a hora é agora, e o mundo aguarda o impacto da sua coragem. Levante-se, construa, viva.